redes sociais. Deus tem esta palavra para o seu coração e vai mudar a história da sua vida. Quando nós professamos a palavra do Eterno, não é uma mera história, não é uma mera leitura da palavra. É algo que o Criador designou no seu coração para estabelecer sobre a minha vida e sobre a sua vida. Evangelho de Mateus, capítulo 16, 18 a seguir, diz assim: pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Verso 22. E Pedro, tomando parte, começou... Aliás, eu vou ter que ler o 21. E mandou os seus discípulos... 20. E mandou os seus discípulos que a ninguém disseram que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, a ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amados e queridos de Deus, nós estamos perante uma palavra poderosa do reino, a qual o próprio ungido Yahshua Mashiach trouxe essa experiência para nós. Ele disse: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja invisível do ungido Yahshua Mashiach, ninguém toca, ninguém manipula. Você pode perceber que pode haver concentrações de religiões. As religiões podem se unir, fazer eventos, fazer aquilo outro, mas ela não representa em si o corpo espiritual de Cristo. Porque homens são corruptíveis, homens são muitas vezes aliados com as questões deste mundo, com dinheiro, com glamour, com reconhecimento, com grandeza. Você pode ver várias lideranças querendo se engrandecer por terem pessoas, por terem multidões, por criar eventos, por trazer para si uma condição financeira muito grande. E isso não representa a igreja, a noiva espiritual de Cristo, do ungido de Yahshua Mashiach. Quando ele fala, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu e você somos corpos, somos herdeiros, filhos de uma promessa, e juntos somos a igreja espiritual. Quando somos a igreja espiritual, ninguém pode interferir, manipular, porque pessoas no mundo todo aceitaram o ungido como único e suficiente Salvador pessoal da sua vida. E quando assim nós aceitamos a verdade liberta. A Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando Cristo ele fala, tu és Pedro, ele fala ali para Pedro, discípulo que andava com ele: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Olha só, no mesmo capítulo, irmão, você vai ver algo forte, e não tem como fugir. Não tem como fugir. Em toda a Bíblia você não foge. Só se você quiser fingir, pegar aí o evangelho da prosperidade, de conquistas, que esse povo não tem compromisso com a verdade, com a palavra, com a transformação de vidas. Porque em toda a Bíblia você vê referências
do mundo espiritual que atua aqui no nosso meio. Conforme eu venho ministrando, nós vamos entrar na campanha Seminário Profético Libertação. Vou marcar a data e os irmãos adquirirão conhecimentos para aplicar na sua vida, e hoje você pode aplicar na sua vida esta palavra. Verso 19, capítulo 16 de Mateus, verso 19, o ungido diz assim: eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Só esta palavra aqui traz um conhecimento muito forte. Talvez muitos não ouviram e nem ouvirão, porque as coisas espirituais são santas, são sérias. E para pregar coisas sérias, você precisa viver com seriedade. Você precisa viver com integridade. Você precisa viver com santidade, com santificação, temendo ao Criador dos céus e da terra. E esta palavra, o ungido diz para Pedro: eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Ele passa uma autoridade da palavra para Pedro, e essa mesma autoridade, se você acatar a palavra do Eterno, talvez você fale: eu não estou dentro de uma perfeição. Eu ouço pessoas que estão fora do Evangelho e falam: olha, quando eu for crente, eu quero ser perfeito, e nunca será, né? Porque muitas vezes as pessoas que estão fora, elas ficam olhando a sua vida para achar perfeição na sua vida. E nós sabemos que nós erramos por atitudes, por obras, por pensamento, porque o nosso corpo é corruptível. A nossa carne pende mais para o erro do que para o acerto. Então, se a pessoa fica vasculhando, tentar achar perfeição, não vai achar. Se você está assistindo e falou: olha, eu só vou para a igreja de crente, eu só vou virar um crente quando eu ver pessoas perfeitas, você não vai achar. Porque o ungido, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E aqui é uma clínica de recuperação, né? Onde nós a cada dia aprendemos, a cada dia temos que renunciar a nós mesmos. Porque se nós dermos vazão ao nosso eu, à nossa carne, a gente cresce e Jesus desaparece. A gente incha, a gente, né, se glamoriza e o ungido vai se afastando. Porque quem tem que crescer é Ele. O próprio apóstolo Paulo fala que eu diminua e Ele cresça. E essa tem que ser o norte das nossas vidas. Que nós diminuamos e que o ungido Yahshua Mashiach cresça, porque a Ele é a glória para todos sempre. Amém. E Ele designa aqui uma palavra de autoridade: eu te darei a chave dos reinos dos céus, e tudo que ligares no céu será ligado na terra. E eu creio que muitas pessoas que estão me ouvindo vão entrar dentro da sala do Santo dos Santos, vão pedir perdão a Deus por atitudes, por obras, por pensamentos, vão pedir para que o sangue do ungido te purifica, e você vai estabelecer esta palavra na sua vida. Você vai ser uma fonte profética, você vai ser um Ezequiel de Deus diante de um vale de ossos secos. E é isso que Deus quer ver na minha e na sua vida, você agindo com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que usar a fé, irmãos, para que você possa agradar ao Criador. Então, diante de nossas limitações, nós clamamos o sangue do ungido, e Ele nos purifica de todo o pecado. E sobre a autoridade da palavra, você vai expressar: Deus, aqui fala: eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Eu ligo no céu, você vai profetizar: eu ligo no céu a libertação desta pessoa, a libertação do meu marido, do meu filho, do meu cônjuge. Eu declaro a libertação, Pai, na minha vida financeira. Eu declaro a minha libertação, e você vai declarando, né, a sua libertação sentimental. Porque muitas vezes, muitas vidas estão alienadas sentimental, colocando a vida no cônjuge, e ali ela se perde, não vive.
E se ele falar não te quero, acabou o mundo, acabou a vida da pessoa. Ainda existe vida pós-casamento. Eu sei que a dor é muito grande, a tristeza é muito grande, o trauma, tudo aquilo que você sonhou daqui a pouco, muitas vezes pode passar por uma decepção, porque nós estamos no mundo. E a palavra diz, 1 Coríntios 4,4, que o Deus deste século cegou o entendimento para que não veja o evangelho da glória de Cristo. Então, o mundo, as pessoas são corruptíveis, as pessoas mudam a cabeça constantemente. O próprio inimigo, por uma força de magia, ele pega as legalidades que nós damos e ele muda a nossa cabeça. Por isso é importante eu e você estar no lugar de adoração. Por isso que é importante eu e você estar no lugar onde Deus ordena a bênção, ouvindo a palavra. Porque muitas vezes você não está sabendo, o inimigo está tramando contra a sua casa, está tramando contra o seu relacionamento, e ele conseguiria com êxito destruir seu lar, destruir seu casamento. Mas você estando aqui num lugar de adoração, Alabacá mandou com audácia, Deus entra com livramento, Deus entra visitando e quebrando o laço de Satanás contra o seu casamento. Amarrações e destruição de lar, de casamento. Deus está dando livramento nesta noite. Está caindo por terra o laço do passarinheiro e a peste perniciosa. Está caindo por terra a magia designada para te trazer choro, para te trazer angústia. Está cancelado no nome do ungido. E você já recebe a bênção aqui. É no lugar onde Deus ordena a bênção. Você muitas vezes não pode estar na igreja, estar na sua casa, mas o Eterno, Ele designa anjos a teu respeito para te guardar e para te livrar. É importante nós ouvirmos a palavra. É importante nós separarmos tempos da nossa vida, do nosso dia, para mantermos a comunhão para com o Pai. Porque isso é muito importante. Então, na autoridade da palavra, você vai ligar no céu a libertação, a restauração, a porta aberta, a providência e o milagre. E aqui na terra você vai desligar. Eu desligo na vida do meu cônjuge agora o alcoolismo. Eu cancelo na vida dele e dela agora, né? A droga, a prostituição. Aí você vai desligando, irmão. Desliga na vida dele, dela, do seu filho, do seu parente. Use a autoridade da palavra. Eu desligo toda a miséria que eu contra a minha casa, contra o meu financeiro. Eu desligo agora e ligo no trono a bênção, a prosperidade. Você vai viver. E você precisa se posicionar para viver. Precisa se posicionar. Porque muitas vezes a pessoa não quer se posicionar. Ela quer viver ao bem prazer. Deixa a vida me levar. E o diabo nessa de deixa a vida me levar, ele vai sugar a sua vida. Vai acabar com a sua vida. E portanto Deus vai dando livramento. As misericórdias do Pai são as causas de nós não sermos consumidos. Então é importante que eu e você venhamos entender e se posicionar. Porque muitas vezes a gente só acorda quando acontece uma coisa ruim na nossa vida. Quando está tudo bem, você vira as costas para Deus. Quando está tudo em paz, eu não quero. Você tem milhares de agenda, mas não consegue congregar pelo menos uma vez por semana. Você congregando ou não congregando, isso muda em algo sobre a sua salvação? Não muda. Mas você tem que criar propósitos espirituais. Você tem que colocar a sua família no lugar de adoração, aonde o Criador ordena a bênção. E a palavra vai dizer aqui que o próprio apóstolo Pedro, que estava com ungido Yahshua Mashiach, quando o ungido fala, olha, vai se cumprir em mim o plano da salvação. Vai se cumprir em mim que eu vou morrer, mas vou ressuscitar. O demônio, irmãos, olha aí a legalidade, olha o mundo espiritual como é muito sério. O inimigo entrou no apóstolo Pedro, que andava com o ungido Yahshua Mashiach, a maior autoridade dos céus, da terra e debaixo da terra. Ele estava junto, ele andava junto, ele sabia da rotina do ungido. E por um momento ali, olha só que sério, muito sério isso. Por isso que a gente não pode endeusar pessoas. Ele é perfeito, ele é o melhor, ela é melhor, e não.
Porque se a pessoa der uma brecha, o inimigo vai mudar a situação, vai canalizar a pessoa, vai soltar uma palavra. E se você venerar muito aquela pessoa, a voz do inimigo vai emanar na voz dela e vai te abater e você vai se arrebentar. Portanto, vigiai. Olha só que forte. Verso 21. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 21. Desde então começou o ungido Yahshua Mashiach a mostrar aos seus discípulos que convia ir a Jerusalém e padecer dos muitos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas. Aí ele iria dizendo, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Olha só que forte, 22, é muito sério, a palavra é muito séria. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo. Olha só, então Pedro chama um ungido de canto aqui, ó, tomou de parte, né? E começou a repreendê-lo, olha só, dizendo, ungido, tem compaixão de ti, de modo nenhum vai acontecer isso com você não. Seria ter uma palavra bonita, né? Falou, não quero que nada de mal aconteça. Mas Satanás, que estava ali, canalizou a vida de Pedro e falou, não quero que isso aconteça. Ou seja, era uma situação aparentemente adversa, eu quero tudo de bom para ti. Mas esse processo dele passar pela crucificação, pela morte de cruz e ressuscitar ao terceiro dia, era um propósito divino, porque ele iria ressuscitar, ele iria quitar a dívida de toda a raça humana. Romanos capítulo 5, 12 a seguir fala que o primeiro Adão falhou, por um homem entrou o pecado no mundo, e o mundo se corrompeu, se curvou ao pecado. Deus envia o segundo Adão, que Cristo representa ali o segundo Adão. Olha só, o primeiro falhou, a humanidade caiu em pecado, se dobrou ao pecado, ao erro, ao engano, à mentira, à decepção, à angústia, à tristeza e perdeu a salvação. Deus envia seu Filho ao mundo. Então, o evangelista João vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a Bíblia vai dizer que o próprio Criador envia seu Filho como o segundo Adão. O primeiro falhou, entrou o pecado, entrou a corrupção no mundo, entrou a morte no mundo. Mas através do segundo Adão, Romanos 5, 12 a seguir fala, por onde abundou o pecado, superabundou a graça do eterno para a glória de Deus Pai. O primeiro Adão falhou, entrou o pecado e a condenação, mas ele enviou o segundo Adão. Aonde entrou o pecado, superabundou a graça do Pai, do eterno, sobre toda a raça humana. A ele seja toda a glória para todos sempre. Amém. Então você percebe aqui no versículo de número 23, o próprio ungido dizendo, ele porém voltando-se disse a Pedro, para trás de mim Satanás, que me serve de pedra de tropeço, de escândalo, porque não compreendes as coisas do Pai, mas só as que são dos homens. Olha só, se o inimigo muitas vezes ele acha a brecha, e achou a brecha em alguém que andava com ungido, é discípulo do ungido de Cristo, ele achou a brecha e entrou. Imagine eu e você. Por isso é importante que eu e você venhamos orar, pedindo perdão ao Pai por atitudes, por obras, por pensamentos. Muitas vezes uma pessoa vai falar, saiu da sua boca essa palavra, você vai falar, eu juro por Deus que eu não falei isso. Aí você começa a refletir, será que eu falei? Será que o inimigo achou alguma legalidade na minha vida? Porque nós pregamos a santidade, porque a Bíblia diz, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Porque se eu ficar falando palavrão, se eu ficar com ódio, com inveja, se eu ficar bebendo, fumando, se eu ficar usando droga, isso são legalidades espirituais. O inimigo consegue ter acesso à minha mente, ter acesso ao meu coração. Ele pode mudar você assim em segundos e você professar palavras que você não sabe que falou. Talvez se alguém gravasse, tiver outra testemunha e falou, saiu da sua boca, né?
E muitas vezes você está lá, às vezes até das crianças falam, como eu te odeio. A gente estava numa casa, eu não vou falar detalhes. Aí eu entrei na sala e a Manu, acho que com 2 aninhos, estava lá na sala. E um garoto pegou e falou assim, ele olhou para mim, que ódio! Eu ia jogar a Manu da janela, mas eu não vou poder. Olha só, a gente estava em harmonia. Dentro da casa, o garoto, talvez com 10 anos, ia jogar a Manu da janela alta. Ele ia pegar ela, com a força dele ia jogar. O demônio mandou ele jogar, olha só a cena. Aí se a gente não estivesse no ambiente, ia falar, nossa, eu acho que a menina se pendurou. Ele mesmo, o espírito da mentira, falou, olha, ela estava na janela brincando e caiu. E poderia ser gravíssimo. Mas como eu estava lá, estava atento, ligado, saiu da voz do garoto 3 vezes. Que ódio, era para ter jogado ela da janela. Olha só como o mundo espiritual, ele não respeita criança, não respeita adulto, não respeita senhores de idade, né? Muitas vezes ali tem um senhor de idade que pelo respeito, pela idade, você tem todo o respeito, às vezes o inimigo usa ele, profere uma palavra para te machucar. Agora eu também já contei para os irmãos também, que a gente estava com uma pessoa que ela falou, eu vou inventar um monte de mentira e a lei do idoso me protege e eu vou acabar com vocês dois. Olha só que coisa, olha só que forte, né? Se alguém grava, ou ele fala, socorro, ó, eu estou sendo maltratado ali pelo casal ali. E era tudo mentira. Olha só como o mundo espiritual, não é? O mundo espiritual não dá para brincar. Por isso é importante você agregar na sua casa a palavra, a oração. Eu mesmo, irmãos, eu mesmo coloco orações, né, para eu ouvir e ser protegido, porque nós somos muitas vezes muito atacados. E o inimigo sempre tentando achar brecha para matar, roubar, destruir. Mas a Bíblia diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O verso de número 24 diz assim, Evangelho de Mateus 16, 24. É muito forte essa palavra. Oriento você ler umas 3 vezes até o final das semanas, meditar. O verso 24 diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha só, o apóstolo Pedro, que andava com Cristo, foi canalizado Satanás, e quando Cristo fala que ele iria, né, ser morto na cruz, ele iria ressuscitar ao 3º dia, ele falou, não quero que isso aconteça. E ele, com a visão espiritual, falou, te repreendo, Satanás. No verso 24, o próprio ungido, ele diz assim, se alguém quiser vir após a mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Muitas vezes a gente não quer se posicionar, e a Bíblia fala para nós se posicionarmos com frutos de arrependimento. O Evangelho lhe causa a mim um confronto, e o confrontado sou eu mesmo, e o Evangelho tem que trazer a mim frutos de arrependimento. Então a palavra tem que me tocar, tem que me constranger e trazer frutos de arrependimento. A cada dia eu tenho que estar confrontado, chocado com a palavra e tenho que renunciar. Se alguém quiser vir após a mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa a sua alma? Olha só que palavra poderosa. O próprio ungido, ele nos orienta a renunciar a nós mesmos, pegar a cruz, ou seja, abraçar o Evangelho e segui-lo, porque ele venceu. E nós venceremos através do seu exemplo, da sua palavra. Porque ele mesmo disse que nós não ficaríamos órfãos. Ele estaria conosco, ele mandaria o Espírito Consolador até a consumação dos séculos. Você não está
só. Você tem o Espírito Santo para te guardar, para te sustentar, para que você prossiga. Então cria esse elo de oração, cria esse elo de leitura da palavra, cria esse elo de adoração. Começa a chamar o Espírito Santo para a sua vida. Ruach Kadosh, começa a chamá-lo para que ele venha te trazer mais para a palavra, para a libertação, para a restauração da sua vida espiritual, material, sentimental, financeira. Viva a palavra, viva o chamado, viva o propósito. Vamos orar. Poderoso e ao Criador dos céus e da terra, nós invocamos o teu nome santo e sagrado, Pai. Entra nesta casa, entra nesta família, faz uma faxina de fogo, vai repreendendo toda a fúria do inimigo, todo o laço do passarinheiro, toda a peste perniciosa, seja repreendido pelo poder do nome do ungido Yahshua Mashiach. Eu declaro sobre a tua igreja, eu declaro sobre a tua noiva, a tua bênção, Pai, a bênção espiritual, material, sentimental e financeira. Eu declaro as tuas mãos de poder mudando o cenário, mudando o quadro. Eu declaro as tuas mãos de poder, Pai, abençoando a minha vida. Eu declaro as tuas mãos capacitando a cada lar. Segura aqui, abençoando a cada lar, a cada família, Papai do céu. Abençoa, Espírito Santo, as crianças, cubra com teu sangue, livre de todo mal. Eu declaro as tuas mãos de poder abençoando, capacitando para a tua glória e para teu santo louvor. Eu declaro a tua bênção, tua paz, tua vitória, teu livramento. Eu declaro, Papai do céu, tuas mãos fortes, capacitando o teu filho, a tua filha. Eu declaro as tuas mãos fortes, abençoando a cada lar, a cada família. Eu decreto, Papai do céu, as tuas mãos de poder mudando o cenário, mudando o quadro. Entra, Espírito Santo, entra, Espírito Santo, nesta causa, entra, Espírito Santo, nesta casa, entra nesta família, muda a história dos teus servos, das tuas servas, glorifica teu santo nome. Eu declaro as tuas mãos cobrindo a cada vida com teu sangue, livrando de todo mal, repreendendo toda a fúria, repreendendo todo o laço do passarinheiro, toda a peste perniciosa. Nós declaramos, Pai, as tuas mãos de poder abençoando a vida espiritual, material, sentimental e financeira. Nós declaramos as tuas mãos de poder mudando a história, mudando o cenário, fazendo o teu santo nome glorificado. Eu declaro as tuas mãos de poder abençoando, Pai, esta casa, abençoando esta família, para a tua glória e para teu santo louvor. Nós declaramos, Papai do céu, faz uma faxina de fogo, vai repreendendo toda inveja, vai repreendendo toda maldição. Eu declaro, Pai, a bênção espiritual, material, sentimental e financeira. Eu declaro a tua faxina de fogo, tira tudo que não te agrada das nossas vidas, da nossa casa, do nosso relacionamento, da nossa vida, e acrescenta a tua vontade, acrescenta o teu amor, acrescenta a tua graça, acrescenta a tua misericórdia. Visita, Pai, a cada motivo de oração. Visita, Pai, os irmãos das redes sociais que têm colocado os seus motivos de oração, as pessoas que estão internadas, acamadas, que a tua misericórdia visita, Pai, abençoa, restaura, cura, liberta, para a glória do Criador. E Yud-He, Vav-He, e as palmas mais lindas para o ungido. Receba a bênção, receba a paz, a vitória e o livramento, em nome de Yahshua Mashiach. Amém. Erga suas mãos. Que o grande amor do eterno Yud-He, Vav-He, que a graça salvadora do ungido Yahshua Mashiach e as consolações de Ruach Kadosh, o Espírito Santo, seja com a amada igreja. A igreja diz amém. Super paz ungido, super paz de Cristo, super paz. Louvado seja Yahshua Mashiach para todos sempre. Amém.